Olá, seja bem-vindo ao Verdades Cênicas. Eu sou a Luciana Canton e hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre como se preparar para atuar em audiovisual. No vídeo anterior eu falei bastante do momento anterior, né, da preparação, de como chegar no set. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais falando do trabalho de ações, tá? Como é que a gente decupa um roteiro pensando nas ações, né? Pensando, se o roteiro é um roteiro dramático, Aristóteles já dizia, né? Personagem é ação. Então, se a gente tem realmente um personagem mudando, passando por conflitos, né? Se desenvolvendo no decorrer da narrativa, ou seja, um personagem que tem um arco dramático, como a gente chama, então a gente vai ter mudança, né? Então a mudança ela vem da onde? Da ação, das ações que esse personagem vai realizar. E essas ações vão, vão fazer essa personagem se tornar o que ela é, né? O que é por trás da caracterização que a gente, às vezes as pessoas fazem coisas que a gente não imaginava, né? E é isso que o que prende a gente para assistir, é o que é a contradição, é o quanto aquele personagem vai nos surpreender no decorrer da narrativa, né? Os personagens podem continuar exatamente os mesmos, mas muitas vezes são chatos, né? Então o que a gente gosta é ou de descobrir coisas que a gente não imaginava sobre a personagem, ou de se surpreender mesmo, assim, de daquelas reviravoltas, enfim. Mas mais do que isso, a gente gosta de acompanhar uma trajetória onde a personagem se transforma, seja para melhor ou para pior. Mas é aí que a história vai trazer o conteúdo dela, né? É aí que a gente vai entender mais a personagem e também a nós mesmos, né? Quando a gente vê boas personagens passando pelas situações, a gente aprende também fundamentalmente sobre nós mesmas, né? Então, partindo do pressuposto de que o audiovisual, ou mesmo uma peça de teatro, vai existir o conflito, ou seja, cada cena vai existir também uma virada, né? A cena nunca pode começar como ela termina e vice-versa. Então a gente vai ter sempre coisas acontecendo, tá? Então, voltando um pouco para o que a gente estava comentando, o estar sendo no audiovisual, né? A atriz está sendo, mas ela não só está sendo de maneira genérica. Voltando para aquela metáfora de que atuar no audiovisual é como içar a vela de um barco à vela e não ligar o motor. O que é essa vela? São as minhas direções, né? O que eu vou fazer para conseguir o que eu quero? Lembrando que o cinema, o audiovisual, as séries são artes temporais, né? Diferente das artes plásticas. As ações decorrem no decorrer da cena. A cena, existe uma evolução sempre na narrativa, tá? Na grande maioria delas, né? Então, o que eu vou fazer para conseguir o que eu quero? Em cada cena vai ser uma coisa. Um erro comum é tentar atuar o roteiro inteiro numa cena só. Não precisa. Voltando aí àquela ideia do Tarkovsky de que o diretor é um colecionador de momentos autênticos, tá? Se eu me permitir agir e vivenciar apenas aquele momento, já é o suficiente, né? Então agora a gente vai aprofundar o que? Como se preparar para uma cena através das ações, tá? De novo, isso é um conteúdo de Stanislavski,
do final da vida dele. Nas pesquisas que ele fazia, ele começou a perceber que ele não precisava crer para agir, mas que ele poderia agir para crer. Ou seja, que a ação de fazer algo já vai trazer a crença. Interessante, né? Pensar dessa maneira. Contradiz um pouco o que eu estava dizendo na semana passada, que a gente precisa acreditar primeiro, antes de entrar em cena, tá? Mas percebam que interessante. Agir e crer são coisas muito parecidas e que se misturam. Então, eu acho que não existe fórmula, existe como o caminho de cada um vai ser possível. Então, é da gente se perguntar se primeiro eu agir, isso vai trazer a crença ou não? Ou eu preciso acreditar primeiro? Aí, pessoal de cada um, mas vocês usem essas ferramentas como for mais conveniente, tá? Então ele fez o que ele chamou do único método que ele tem, que é o método das ações físicas, tá? Que é exatamente pensar nas ações como pérolas num colar, né? Bonita essa expressão. Ou no trilho de um trem. Então o que vai acontecer? O que vai trazer ação que nenhum outro trabalho pode trazer? A ação traz dinâmica para a cena. Quando eu realmente ajo em cena e não finjo que estou agindo, né? Quando eu realmente realizo uma ação ativa, e tem ações que são ativas, outras não, vamos falar disso. Mas quando eu estou realizando uma ação, eu estou sendo a personagem. Então, uma coisa muito bacana que o Meisner também entendeu, e toda essa geração do teatro de grupo, né, do grupo teatro americano, eles entenderam muito rápido como o uso das ações podia ser eficiente no audiovisual, tá? Isso lá pelos anos 40, 50, tá? Então, justamente quando os filmes começaram a ser falados também, né? A gente falou muito do período mudo, mas a gente tem que pensar nos anos 40 ali, época da Segunda Guerra. Foi quando, né, começou o som depois dos anos 30 e nos anos 40 se estabeleceu um tipo de filme muito falado, né? Tanto cinema noir quanto as comédias, eram os talkies. Fala, né? E aí, quando veio essa geração, né, do Lee Strasberg, da Stella Adler, do Meisner, o Marlon Brando, por exemplo, né, dirigido pelo Elia Kazan ali, toda aquela época que foi realmente revolucionária a atuação ali no cinema americano, o que eles entenderam? Eles entenderam que personagem é comportamento. A gente ouve muito isso. O que é o comportamento? O comportamento é quando a ação chega no corpo. Então, uma coisa é eu saber que eu tenho que esperar alguém. Por exemplo, minha ação de esperar. Simples, né? Mas é uma ação ativa. Estou aqui esperando. A ação ativa de esperar. Eu faço várias coisas quando eu espero. Mas a ação é de esperar, correto? O que é mágico na ação ativa? É que ela muda também. E eu não preciso pré-determinar como eu vou agir. Eu preciso determinar o que vai ser a minha ação. E por isso que a direção de atores através das ações é tão frutífera e rica. Por quê? Porque a ação de esperar real, ela já traz a situação, percebem? Quando eu me concentro como o exemplo do Tarkovsky, esperar o marido que eu não sei se vai voltar ou não. Quando eu me concentro nessa ação e realmente ajo, eu vou fazer 1 milhão de coisas enquanto eu espero, né?
que vão ser atividades ou gestos. Tem um texto muito legal do Grotowski, Como Ser Filho de Alguém, que ele explica direitinho isso, a diferença de ações para gestos, para atividades. Eu vou deixar o link para vocês, se eu encontrar, vamos ver, aqui na descrição do vídeo, tá? Eu tenho esse documento, eu acho que eu vou conseguir achar ele online também, daí eu deixo para vocês. Mas é um texto muito conhecido. O Grotowski, aliás, ele foi o verdadeiro herdeiro dessa vertente stanislavskiana das ações, né? Ele desenvolveu as ações, enfim, de uma maneira muito poética e mais abstrata, menos na dramaturgia convencional, né? Ele radicalizou, digamos, essa questão stanislavskiana da ação, tá? Que foi essa pesquisa no final da vida dele. Mas então, voltando, quando eu ajo, eu começo se eu realmente estou esperando, aquilo começa a me afetar de alguma maneira, e inclusive o meu corpo. Então a espera, dependendo do grau de importância daquele evento, e aí vem a questão do senso da verdade de novo, né? Mas contanto que aquele evento seja realmente importante, relevante para mim hoje, eu, pessoa física, que estou atuando algo, encontrar algo realmente relevante para mim, aquela espera ela vai ser recheada de significado e vai começar a aparecer o quê? O comportamento. Porque ninguém que está completamente preenchido de algo consegue esconder, né? Então, a ação, quando ela chega no corpo, ela é comportamento. E o que a ação traz que mais nada traz? Não adianta fazer análise de texto, ser super inteligente e entender tudo, não. A ação traz a dinâmica. E dinâmica não tem preço. Dinâmica não vem com intelectualidade. A dinâmica, ela vem com o quê? A dinâmica é o ritmo da vida. E o ritmo da vida, ele só existe quando ele é vivido. Ele não pode ser planejado. Então, por isso, quando a gente assiste uma cena e tá totalmente chata, acho que vocês já passaram várias vezes por isso. Que tédio, essas pessoas estão falando o texto, nada acontece. E aí acontece o quê? Ficam forçando para algo acontecer entre as pessoas, o que é pior. Não é? Então, assim, não tem que forçar, tem que entender o que está fazendo e fazer e se permitir vivenciar. De novo, aquela janela para o desconhecido que a gente não permite abrir. Então a gente fica sempre aqui, isso aqui eu domino, isso aqui eu domino, isso aqui eu domino. Não. E se eu realmente fizer isso naquele momento, o que vai acontecer, né? Pegando agora uma cena com duas pessoas, onde a dinâmica fica ainda mais evidente, tá? O que eu tô fazendo no começo dessa cena, né? Eu tô chantageando alguém, por exemplo. Como é que eu, pessoa física, Luciana, chantageio essa pessoa que tá na minha frente, naquele momento da filmagem? Eu tenho o texto. Aliás, essa questão do texto, vamos falar daqui a pouco, mas é muito importante a gente não cristalizar as formas de falar esse texto quando a gente estiver decorando, justamente porque senão já vem tudo pronto, pré-formatado. Meisner falava que o texto é a canoa no rio da emoção. Então, que a gente precisaria decorar neutro. Óbvio que não existe neutralidade. Existe o quê? Distanciamento. Decora como se estivesse decorando uma página de dicionário, sem intenção. E aí, quando eu vou para a cena, eu tenho que estar com esse texto, assim, ele sai sem pensar, realmente muito decorado. Tá? Que nem recitar batatinha quando nasce, a gente não pensa mais, a gente já sabe. Então o texto tem que chegar nesse nível de estar segundo a natureza, para usar outra expressão stanislavskiana. E aí vem o quê? Se eu tô segura com o texto, o que eu vou fazer?
Então vamos pegar esse exemplo. Eu tô numa situação cênica, mas sou eu em primeira pessoa, falando com quem tá comigo também em primeira pessoa, tá? Então se eu vou chantagear essa pessoa que tá atuando comigo, chantagear no sentido uma personagem vai chantagear a outra. Para o audiovisual é suficiente eu chantagear a outra pessoa que está na minha frente, que fez o que eu acredito que fez através das circunstâncias propostas, tá? Mas em nenhum momento eu vou desenhar essa personagem, tá? Então, o que é a inteligência do Stanislavski aqui, e que o Meisner entendeu, e que o Lee Strasberg entendeu, que toda essa geração, né, do teatro de grupo americano entendeu? Quando eu ajo, eu já sou a personagem. Eu não preciso caracterizar nada. A própria ação já é. E para o audiovisual isso é fundamental. Por quê? Justamente por aquilo que a gente estava dizendo. Porque se eu faço uma ideia da personagem, o audiovisual também vai captar e vai gritar a mentira. Certo? Vamos lá então, recapitulando. Eu tô aqui, a minha ação naquele momento no roteiro é chantagear. Só que aí vem essa palavra mágica que se chama adaptação. Tudo que eu imaginei que eu fosse chantagear a pessoa que fosse atuar comigo, por mais que eu já conheço, já atuei com essa pessoa ou não, ou pode ser a primeira vez que eu vou fazer uma cena com essa pessoa. Mas, e tudo isso vai influenciar também. Mas o que vai acontecer aqui? Eu nunca sei como eu vou chantagear alguém. O que eu sei? Que eu tenho que ser eficiente nessa chantagem. Então, automaticamente, eu me adapto àquela pessoa específica que está comigo em cena. Isso faz muita diferença, porque é diferente tentar convencer uma pessoa, tentar convencer outra, tá? Aliás, se é sempre igual, como por exemplo quando a gente entra numa loja e uma vendedora fala aquele texto pronto, é muito falso, né? Por quê? Porque não tá adaptando para cada pessoa. Tá dando para entender o que é a adaptação? E essa é uma das coisas mais preciosas que a gente pode ter no audiovisual. Por quê? Porque quando a gente se adapta, tudo entra nos eixos. O que entra nos eixos? Os pingos dos is, né? A situação, tudo converge. Por quê? Porque eu não estou atuando uma generalização, eu estou sendo específica. Aquela pessoa eu vou chantagear desse jeito. Então, a minha estratégia vai depender do que a outra pessoa também está me dando naquele momento, que eu não posso prever quando eu estou lendo um roteiro, tá? Então, o trabalho com ações é um trabalho muito abstrato, mas quando a gente entende, ele é muito prático, tá? As pessoas não têm muita paciência de fazer uma análise de texto com profundidade, procurar as ações. Eu falo por experiência própria, porque eu sempre ensinei esse trabalho que eu aprendi nos Estados Unidos, né? No segundo ano do curso técnico que eu fiz lá. E a gente fazia uma cena por semana e sempre a gente fazia análise pelas ações, essa análise que eu vou passar para vocês, tá? E o que essas ações elas trazem? Elas trazem a dinâmica, elas trazem o comportamento. Então, quando o texto chega no corpo, a emoção vem junto. E não precisa forçar. Então, se vocês estão se perguntando qual que é o segredo de atuar e ser completamente autêntico, mas ao mesmo tempo ter uma direção, conseguir manobrar essa vela desse barco, né? O vento vai soprar,
o vento, que são as outras coisas que eu estou administrando, mas eu vou ter o domínio como? Entendendo o meu trilho de ações naquela cena, tá? E como é que a gente faz isso? A gente pega um texto, aliás, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários que cena de audiovisual vocês gostariam que eu fizesse uma análise o ano que vem, porque esse é o último vídeo do ano, hoje é dia 28 de dezembro. Então, se vocês quiserem, enfim, tiverem uma cena que quiserem indicar para a gente fazer análise, essa análise das ações, vai ser bacana, tá? Aproveita e curte o vídeo, eu sei que tem que pedir, né, as curtidas e os comentários, enfim, mas... E também dúvidas que vocês tiverem, tá? O melhor livro sobre analisação, com certeza, é o livro da Maria Knebel. A Maria Knebel, para quem não conhece, ela acompanhou o Stanislavski na última fase da vida dele. Então, ela foi a principal responsável pela sintetização do método das ações físicas. E esse livro, Analisação, tem em português, é uma excelente tradução, enfim, é uma joia a ser lida com muito carinho, muito cuidado e várias vezes, porque realmente são conceitos profundos e cada vez que a gente lê, a gente entende de uma maneira também, tá bom? Então, assim, para começar a análise de texto, a gente tem que entender o quê? Que a gente tem, como personagem, a gente tem uma intenção naquela cena, pensando em uma cena, não... É impossível fazer análise do roteiro inteiro, tem que fazer por partes, tá? Então, naquela cena eu tenho uma intenção, tá? Eu não gosto da palavra objetivo, porque para mim objetivo já me parece uma coisa muito empresarial, assim, externo, exterior. Intenção me ajuda mais, mas aí é de cada um, tá? A intenção é como se fosse o perfume da cena, é a essência da cena. E como é que a gente acha as intenções ou a intenção, né? Também são verbos, mas a intenção é um verbo que tem que dar conta da cena inteira. Então, respondendo a seguinte pergunta: o que eu quero nessa cena? O que eu preciso? Ou o que eu devo? Geralmente, uma ou duas dessas questões a gente responder. Querer, precisar ou dever, tá? Quanto mais a gente conseguir destilar isso, tirar aquele monte de coisa e tentar entender, e isso é um trabalho de artesão mesmo, tá? Porque não é fácil, as pessoas não têm paciência, mas é um trabalho que se paga. Por quê? Porque quando eu encontro a real intenção da personagem, não o que eu imaginei, tá? Mas a personagem, o que realmente a personagem quer, ou precisa, ou deve fazer naquela cena, eu encontrei a chave. O que essa chave vai me abrir? Vai me abrir a porta das ações. Por quê? Porque para eu conseguir o que eu quero, tá? A minha intenção, eu vou fazer o quê? Eu vou ter algumas estratégias no decorrer da cena. Geralmente, numa cena bem construída, a gente tem 3 ou 4 blocos, assim, né? De estratégias. Cenas mais longas, até 5, mas daí eu acho que... E cenas mais curtas, 2, 3, assim, tá? Mas eu gosto de pensar na cena sempre entre 3 e 4, tá? Óbvio que tem gente que gosta de analisar cada momento, né? Os roteiristas, principalmente, eles às vezes decupam demais estratégia, às vezes fala por fala, tem uma ação, aí já cai o quê? Cai no subtexto, que eu particularmente não acho producente trabalhar com subtexto. O que a ação vai trazer? A ação nos pedaços. É o que o Stanislavski chamava de pedaços. Bits, pedaço. Pedaço mesmo, pensa um bolo. É um pedaço da cena. Então, nesse pedaço, eu tô fazendo isso. Eu tô chantageando.
E aí, cada pedaço vai ter uma estratégia. Então, repetindo, na cena inteira eu tenho uma ou duas intenções, tá? Agora, o que eu vou fazer para conseguir o que eu quero? Essas uma ou duas intenções, as estratégias. Então, eu vou separar os pedaços. Como é que eu separo os pedaços? Pela articulação da cena. O que é uma articulação da cena? É quando um pedaço, quando uma ação que eu estou realizando já esgotou. Ela ou já deu certo ou já deu errado. E aí eu vou mudar de estratégia, tá? Aí essa estratégia que eu vou propor, que eu vou tentar para conseguir o que eu quero, ou vai dar certo ou não vai, e aí eu vou para uma próxima. Até que ou eu ganho ou eu perco a cena, tá? Então, entender essa dinâmica de poder também entre as personagens. Como exemplo, para a gente entender melhor o que é uma estratégia e o que é uma articulação de cena, eu sempre dou esse exemplo da articulação mesmo, do braço, por exemplo. Essa é minha mão, essa é minha articulação. Aqui já não tem mais mão. Né? Então, se minha primeira estratégia foi chantagear, quando tem articulação da cena, eu já estou fazendo outra coisa. Eu já estou no cotovelo. Então, não deu certo. Então, a estratégia, ela tem um limite. E quando a gente sente esse limite, seja de um personagem, seja de outro, a cena sobe um degrau. Uma cena bem construída sempre vai ter diferentes estratégias, né? Uma cena dramática, no caso, tá? Então, ela vai subir. Então, quando eu chego no cotovelo, não é mais antebraço, tá? E assim sucessivamente. Até eu conseguir entender, e o ideal é a gente fazer a análise e comparar com a análise também de quem tá fazendo, né? Porque daí as estratégias, elas vão se encaixando. Por isso que uma boa direção, ela entende as estratégias, ela faz essa análise dos dois pontos de vista. Ela entende as intenções, ela entende as estratégias e ela entende a virada, os pontos de virada, o ponto de virada central da cena, né? Geralmente o ponto de virada é quando algo ou se resolve de um jeito ou se resolve de outro. Como é que eu encontro essas ações no texto? Pelo instinto. O que o meu instinto diz que eu tô fazendo nesse momento? Eu, a personagem. Implorando? Eu tô implorando aqui. Aí eu vou, cada estratégia que eu encontro, eu vou ver se tem a ver com a minha intenção. E às vezes é muito interessante que a gente começa a ver que a intenção que eu imaginei que eu tivesse na cena, na verdade não é, porque aquela estratégia está me dizendo outra coisa. É sutil. Então aí eu volto e refaço a minha intenção. E assim sucessivamente, eu vou trabalhando estratégia e intenção, tá? Lembrando, intenção é da cena toda, estratégia dos momentos. A intenção, ela é do roteiro. Ela não pode ser mudada. Se eu mudar a intenção, eu mudo a personagem, tá? A estratégia já é diferente. Por quê? Porque existem várias maneiras de fazer certas coisas que estão descritas ali. Então, aí vem a liberdade da atriz. O que eu quero fazer aqui? O que eu me vejo fazendo? O que eu faria aqui? E aí vem a inteligência da direção em deixar o ator livre para decidir. E não falar, aqui você tem que fazer isso desse jeito. Calma. Deixa o ator, a atriz propor. E às vezes a gente propõe uma coisa e o que a gente pensou da cena não funciona. Minha estratégia não funciona. Por quê? Porque o outro ator escolheu outra estratégia que eu nunca pude imaginar que ele escolher para fazer aquele momento. E aí, o que é isso? É, de novo, adaptação.
Só que aí o que está acontecendo? Já está tendo uma batalha de forças reais, de forças em cena, não forças dramatúrgicas, que não é a situação mais proposta. Ali já é o jogo da atriz, do ator, do atuante. Então, ali, o que já está em jogo ali? O momento, e a ação, e a dinâmica. E aí, o bonito é o quê? É que dinâmica existe entre eu, pessoa, Luciana, e essa pessoa que está atuando comigo, né? Que seria diferente de outras. O audiovisual ama quando a gente chega nesse grau de pessoalidade, que não tem nada a ver com vida pessoal, tem a ver com o quê? O que está implicado ali somos nós, hipoteticamente. Não é isso? Mas é você que está na minha frente, uma pessoa real, não um personagem que eu estou imaginando, tá? Então, comece a reparar, quando as pessoas estão realmente se ouvindo e se alimentando uma da energia da outra. E outra, quando alguém vem com ação numa cena, aquilo me impulsiona, né? Você vê um ator realmente agindo, é estimulante, a gente vai junto. Pegou a onda, eu vou também, né? A onda já está se formando ali. Então tudo vai confluindo a favor. A dinâmica que ele está trazendo para a cena é uma dinâmica que eu também posso aproveitar. E quando eu proponho uma dinâmica real para mim, aquilo também vai alimentar, né? Então essa retroalimentação ali é que vai fazer a mágica acontecer. Aí não é mais uma cena escrita, uma cena sonhada, uma cena desejada, mas é uma realidade concreta que está ali. Não é isso? Então, reparem nas ações dos personagens. Próxima vez que vocês forem assistir uma cena, reparem nas estratégias. Essa pessoa está atuando por ações, tá? Ou ela está simplesmente falando um texto? Ela está realizando coisas? Existe ali algo vivo, pulsante no fazer dessa pessoa, tá? Então, vamos fazer agora um resumão geral de tudo que eu já falei até aqui. Eu falei de relaxar, de estar no momento presente, lembram? De como é importante o momento a momento ali, eu na primeira pessoa, tá? Eu falei da questão da aceitação das circunstâncias, de como é importante tudo ser muito concreto e real na imaginação, tá? Não na vida real, mas no mundo imaginário que a gente está criando para aquele universo, aquilo ser real, tá? O Meisner, ele ainda diz o seguinte: é preciso que as coisas tenham uma concretude que nos consuma, né? Aquela concretude, ela é tanta que ela consome, tá? E agora o que? Depois da situação ser real, o que eu vou fazer então? Eu vou só ser na situação? Não. Eu vou agir, tá? E agir, eu posso pré-programar o que eu vou fazer. Como eu vou fazer, não. Tá dando para entender a diferença? Essa inteligência stanislavskiana, eu tenho domínio, mas eu não tenho o quê? Tudo engessado. Eu tenho domínio de algo que é vivo, que é dinâmico. Certo? Então, o sistema stanislavskiano, ele quer ser uma segunda natureza. O que é a segunda natureza? É viver verdadeiramente nesse mundo imaginário, tá? É como se fosse a nossa segunda vida, né? E às vezes ela é mais real do que a própria realidade, né? Quando ela é real, ela é, e ela assusta de tão real que ela é. E aí como é que eu vou, né? Eu entrei nesse lugar da primeira pessoa, enfim, do trabalho a partir de si mesmo. O que eu vou fazer, tá? Eu vou agir,
tá? Então as ações, elas vão ser o trilho. Ele usa essa metáfora do trem. Tá, se eu tiver eu posso ir para qualquer lugar? Não, mas se eu tenho o trilho das ações, eu já sei o que eu vou fazer. Por exemplo, a gente falou chantagear, né? Chantagear, implorar, foi um verbo que a gente falou. Pode ser esperar e desistir, talvez. Ou que poderia ser um verbo final para essa. Vocês percebem que já tem aí um desenho de cena, né? Só da gente pensar nos verbos, tá? Eu vou chantagear, vou implorar, vou esperar e vou. Poderia ser um final, ceder. Pode ser? Essa pessoa ter que ceder no final, ter que abrir mão do que ela queria, por exemplo, tá? Também é um verbo bem ativo, né? Tá? E pelas ações, vocês já começam a ver que tipo de pessoa essa personagem é. Então, eu não preciso atuar uma pessoa fraca, por exemplo, né? Que vai ceder no final, mas que ela já começou fraca, chantageando, implorando, cedendo. Vocês percebem que são as ações que já vão trazer a qualidade fraca. Só que quem é fraco não quer ser visto como fraco. Aliás, não se vê como fraco, se vê como muito forte. Então é isso, eu não vou atuar a pessoa fraca, eu vou atuar a personagem em busca da felicidade, como o Christian Lupa fala. Né? A busca da felicidade dessa personagem é o quê? Vista de dentro, eu nunca vou ser uma pessoa fraca, pelo contrário, eu tô lutando até o fim, até ceder, no caso, vai ser uma luta. Tá dando para entender? Quando a gente para de julgar e começa a se colocar na pele, nesse universo, como é que é passar por essas ações? Como é que é fazer essas ações que estão escritas no roteiro? Tá? O que eu escolhi para mim como estratégia, tá? É uma matéria viva, né? Se eu for fazer no dia seguinte a mesma cena, talvez a minha estratégia possa mudar, porque eu percebi, puxa, aquele momento ali ainda não resolveu, né? Se fosse um ensaio, por exemplo. Eu pensei esse momento de um jeito, você pensou do outro, alguém tem que ceder, né? E aí vem a questão da direção e da adaptação. Então você tá me propondo outra coisa, esperar ou implorar não vai combinar com o que você está fazendo. Tem que, por exemplo, me defender. Entendem? Como a ação é dinâmica, ela puxa uma dinâmica, tá? Reparem nesses dias aí que a gente vai voltar só ano que vem, né? Mas nesses dias de feriado, aí, o que vocês assistirem de audiovisual, reparem nessa questão da dinâmica da cena. E de como uma cena bem feita, existe isso. Ela tá viva, né? Ela não é só um texto falado. Tá bom? Bom, vamos ficando por aqui hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar, de pedir uma cena aqui pra gente analisar, tá bom? Um ótimo final de ano e feliz 2025 para nós.